Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero discutir duas questões aqui na minha intervenção. A primeira, eu tive hoje de manhã acompanhando a Assembleia dos Servidores Municipais. Fomos em passeata até a porta da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, com uma massa de servidores da educação, da saúde, da administração direta e indireta, reivindicando os salários dignos para aqueles que trabalham aqui no município de Belo Horizonte. Nós temos hoje uma situação muito peculiar em Belo Horizonte, onde os servidores, mais de 69%, ganham até R$ 900 por mês de salários. Um salário muito ruim. A Prefeitura apresenta um reajuste muito aquém daquilo que se propõe os vários sindicatos que compõem os servidores municipais de Belo Horizonte. E espero que a Prefeitura ela possa negociar, discutir as condições de trabalho com os sindicatos. Agora, às 3 da tarde, está ocorrendo uma reunião de negociação. E espero que a Prefeitura, diferentemente do ano passado, tenha mais sensibilidade, tenha mais compromissos com os servidores de Belo Horizonte, porque nós temos acompanhado aí essa peregrinação dos vereadores, por exemplo, nos postos de saúde, a situação que vivemos na cidade, o setor do lixo já também campando a greve. Eu tenho andado pela cidade, vereador Preto, você que é o líder do prefeito, como a cidade está abandonada, Preto. Lixo crescendo para tudo quanto é lado da cidade, capim, uma coisa me parece, eu não sei o que está acontecendo, o problema da gestão, o que está acontecendo. Vamos pegar a principal avenida de Belo Horizonte. Se você pegar Antônio Carlos agora, ou a Cristiano Machado, é um conjunto de lixo, de mato, crescendo para tudo enquanto é lado. E nós teremos daqui a 30 dias o início da Copa do Mundo, onde se propõe aqui prever chegar em Belo Horizonte em torno de 60 mil, 70 mil turistas de outros países. E esse é o cartão postal que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte vai mostrar para aqueles que virão aqui acompanhar os jogos da Copa do Mundo. Então eu pediria aos líderes do governo, aqueles que estão aí nas regionais, tem vários vereadores aqui que têm estrutura nas regionais, vamos olhar um pouco mais para a cidade, prefeito, vamos olhar um pouco mais regionais de Belo Horizonte. A cidade está desleixada. Capim, mato, lixo para tudo enquanto é lá da cidade. Então, acho que nós teremos, pelo menos, se não tem um projeto de melhorar a cidade, a não ser alguns lugares que estão sendo melhorados, mas que pelo menos as principais vias e artérias da cidade, elas tenham artigo de liderança, senhor presidente. Artigo de liderança PCdoB, que tenham pelo menos um mínimo de cuidado com a cidade. Então eu faço um apelo ao prefeito, às regionais, às secretarias, vamos cuidar um pouquinho da cidade, presidente, vamos receber aqueles que virão aqui na cidade de Belo Horizonte a partir do mês que vem. Não pegar uma cidade tão desleixada, tão suja e tão maltrapilha como nós estamos vendo. O segundo tema que eu trago aqui nessa tarde é um tema que está na boca do povo, Pedro Patrus. É o problema que eu tive a oportunidade, ao ler o relatório de auditoria, entre aspas, que não foi auditoria, de uma consulta que foi feita, de uma verificação de dados que foi feita pela BH Trans em relação ao transporte público de Belo Horizonte. Eu pediria, inclusive, aos companheiros da imprensa, porque não foi feita auditoria. Não é auditoria que foi feita em Belo Horizonte. Foi feita uma verificação de dados, não há profundidade, não há notas fiscais, não há dados que dá para comprovar, inclusive, as informações que foram entregues à Prefeitura, a essa casa e à população de Belo Horizonte. Portanto, não ocorreu auditoria. Lá no contrato assinado entre as empresas de ônibus, entre os consórcios que ganharam a prestação de 25 anos do transporte público de Belo Horizonte, está lá dito que deveria ser feita uma auditoria. Então nós estamos discutindo aqui o seguinte: não foi feita auditoria, então tem questões relativas à responsabilidade da Prefeitura, que pagou quase 2 milhões para não ter auditoria. E nós verificamos os dados, e aqui nós colocamos muito claramente que os vários dados compostos ali, primeiro, não dá para comprovar o que foi afirmado,
ou que foi colocado naquela verificação de dados. E segundo, Ronaldo Contígio, não há ali nenhum elemento que coloque necessariamente alguma possibilidade de reajuste do transporte público de Belo Horizonte. Nenhuma. Nenhuma. Até a venda dos ônibus, que seria um retorno hipotético para as empresas, não consta, é 15%. Então, eu tenho aqui essa questão porque no próximo dia 15 foi aprovado pela Comissão de Orçamento e juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, nós realizaremos uma audiência pública no dia 15, às 9h30 da manhã, aqui nesse plenário, onde nós queremos chamar a BH Trans, chamar a Secretaria, chamar as empresas, chamar as setas, para discutir, porque nós precisamos dar respostas. Henrique Braga, resposta à cidade. Eu não sei se Vossa Excelência está acompanhando a implementação do BRT, o caos que a cidade vive, o caos. Ninguém sabe mais o que faz, né? O desrespeito, Leonardo Matos, com os cadeirantes da cidade, com as pessoas com deficiente visual, Arnaldo Godoy. Nós temos uma funcionária do Simpro, que mora na região noroeste, ela está pedindo demissão do trabalho dela, porque ela não tem como chegar no sindicato com o BRT, ela tem que atravessar a avenida. Então, criou um caos na cidade, sem planejamento, e o mais grave dessa história toda, a obra, conforme o presidente da BH Trans, numa audiência pública em abril de 2013, o que ele afirmou nessa casa? Que, no máximo, até dezembro de 2013, todas as obras do BRT seriam entregues à cidade. E que nós teríamos um período de transição para adaptar o sistema público de Belo Horizonte às novas condições. O que nós está acontecendo? Está sendo feito tudo na tora, como diz o outro, tudo no afogadilho. Cada dia inaugura uma obra, ninguém sabe o que está acontecendo, não há uma previsão. Antônio Carlos sequer tem previsão de inauguração, a obra tudo parada e não tem uma vinculação, justamente então, uma situação de caos. Qual é o problema? Nós estamos já há 1 ano e meio quase atrás dessa obra e a população está pagando pela ineficiência da gestão pública de Belo Horizonte. Ineficiência da BH Trans, do prefeito, porque não dá respostas. Há um investimento, Arnaldo Godoy, milionário do governo federal. Milionário para a Copa do Mundo, que é o BRT. Dinheiro público federal, que deveria ter sido feito para poder receber a Copa do Mundo. Aliás, a Copa das Confederações, que era o objetivo do BRT. Depois de 1 ano e meio de obra atrasada, nós não teremos resposta da cidade na questão do BRT. E se tivermos, será da forma que está sendo feita, atropelada, sem nenhuma orientação, sem nenhum compromisso com a população que utiliza o transporte público da Belo Horizonte. Então eu queria convidar os senhores vereadores a participarem dessa audiência pública e convocar a população de Belo Horizonte para vir para a Câmara Municipal para discutir conosco a situação do transporte público da cidade de Belo Horizonte. Muito obrigado.